Graça e paz, pessoal! Tudo bem com vocês? Quem é Deus para você? Essa é a pergunta que eu quero fazer para você nesse vídeo. Então, se você quer saber mais sobre o assunto, fique ligado nesse vídeo e nos próximos minutos. O vídeo de hoje é um dos vídeos mais importantes que eu estou fazendo nesse canal. Por que mais importantes? Porque ele fala a respeito do nosso Deus, do nosso Pai. E eu gostaria de começar esse vídeo fazendo você refletir a respeito de quem é Deus para você. Como você descreve ou define Deus quando te perguntam, por exemplo, quem é Deus para você? Qual que é a primeira coisa que você pensa a respeito disso? Será que você lembra de algum dos nomes que são citados de Deus na Bíblia? El Shaddai, Adonai, Yahvé, etc, etc, etc. Qual que é o nome que você tem de Deus? Tem um vídeo que eu falei sobre paternidade perfeita. Nesse vídeo aqui, que fala sobre paternidade perfeita, você pode assistir lá depois, eu falo sobre Deus como Pai. Mas nesse vídeo em questão, eu gostaria de ir um pouco além do Deus Pai. Porque nós temos observado, e eu tenho observado, que nos últimos dias as pessoas tentam atribuir a Deus questões que acontecem na Terra que não são orquestradas por Deus, pelo Deus que a Bíblia nos mostra, pelo Deus que a Bíblia nos apresenta. Qual é o Deus que a Bíblia nos apresenta? O Deus que a Bíblia nos apresenta é o Deus de amor, é o Deus Pai, é o Deus que nos amou de tal maneira que entregou seu único Filho para que todo aquele que crer nele não morra, mas tenha a vida eterna. Esse é o Deus que a Bíblia apresenta a todos nós. E eu quero já ler um versículo com você que está em 1 João, capítulo 4, versículo 8 e versículo 9. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Deus é amor. Deus não tem amor, Deus é amor. A essência de Deus é amor. E talvez você pode estar se perguntando por que você vê ao longo do Antigo Testamento acontecendo coisas tão terríveis. Muitos povos morrendo, o próprio Deus aplicando a sua ira, aplicando justiça de forma até causando a morte de muitas pessoas. E talvez você se questione a respeito disso, mas eu quero te lembrar que o nosso Deus, o Deus de amor, ele não mudou. Ele não era um Deus no Antigo Testamento e hoje ele é outro Deus. O que acontece é que no Antigo Testamento o povo chegou diante de Moisés com arrogância e disse: Moisés, tudo o que Deus falar, nós vamos fazer. E foi por causa dessa afirmação arrogante do povo de Israel que Deus deu a Moisés, por intermédio de Moisés, os 10 mandamentos e a lei. Então, no princípio da lei, você faz o que é certo e você é abençoado. Mas se você desobedece e faz o que é errado, você tem justiça. No princípio da lei, se você não cumpre os mandamentos, você tem as consequências ruins da parte de Deus. Mas a lei não era para ser cumprida. A lei, o propósito dela era para demonstrar que nenhum de nós podemos cumprir. Mas Ele nos amou tanto que enviou seu único Filho para que todo aquele que nele crer também seja aceito diante de Deus. Porque quem crê em Jesus, a justiça de Jesus é transferida para aquele quem crê. Então todo aquele que crê, ele recebe a justiça de Jesus. E qual é a justiça de Jesus? Ele cumpriu toda a lei. Ele é aceito diante de Deus. E assim como ele é, nós somos nessa terra quando cremos nele. Deus é amor. E o próprio Jesus é a manifestação desse amor de Deus. Mas e agora? Eu tenho visto que muitas pessoas têm postado uma foto do Carnaval de 2020 com um suposto Jesus arrastado no chão
e um suposto diabo o puxando. Nós vemos legendas na foto como "agora estão vendo quem é que manda", dando a entender que Deus, ao ver aquela cena do Carnaval de 2020 no Brasil, se revoltou tanto que enviou uma pandemia a ponto de matar milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro, só para que não acontecesse carnaval no Brasil no ano de 2021. Ou só então para mostrar que a justiça dele acontece mesmo, ele é amor, mas ele também é justiça. Essas frases, ele é amor, mas também é justiça, não condizem com o que a palavra de Deus diz. Ele é amor e também é justiça, sim, mas em quem ele aplica a justiça? Ele aplica a justiça em todos nós? Ou ele aplicou a sua justiça no Filho? Não tem como Deus aplicar a sua justiça duas vezes. Ele aplicou a justiça dele no Filho amado, em Jesus. Então, todos que estão em Jesus, incluindo eu e você, que somos filhos de Deus hoje, nós temos a dádiva da reconciliação com Deus. Deus não aplica mais justiça a mim e a você, porque Ele já aplicou a justiça no Filho. Lembra de Isaías capítulo 55? O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras, pelo sofrimento do Filho, hoje nós somos curados. Então não pense que Deus é um Deus que vai aplicar ira quando você errar. Não pense que Deus está esperando você dar uma mancada para Ele quebrar suas pernas. Esse não é o Deus que nós conhecemos. O Deus que nós conhecemos, Ele é rico em misericórdia, sempre pronto para demonstrar sua misericórdia. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que a Bíblia nos fala. Esse é o Deus que eu acredito. O Deus de amor, que está sempre pronto a nos receber e a nos abraçar. Eu vou ler mais um versículo que está em Romanos, capítulo 5, versículo 8 e versículo 9. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por todos nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Pelo sangue de Jesus, eu e você somos justificados. A justiça de Deus foi demonstrada no sangue de Jesus. Então, com essa palavra, receba o refrigério para a sua alma. Com essa palavra, receba o amor de Deus na sua vida. E compartilhe essa mensagem para aqueles que precisam conhecer mais a Deus. E nós só conhecemos a Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Amém? Um abraço, graça e paz.